Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, neste quinto domingo do tempo da Quaresma, a liturgia nos apresenta o tema da ressurreição, a saída da morte para a vida, a saída de uma vida fora da graça de Deus para uma vida em Deus. A primeira leitura do profeta Ezequiel vai nos dizer isto. A palavra de Deus nos é dirigida nestes termos, dizendo que abrirá as nossas sepulturas e nos fará sair delas, e colocará o seu Espírito em nós, para que nós sejamos vivificados. E é justamente isto que é como que exemplificado no Evangelho narrado por São João. Embora a ressurreição seja do corpo, Jesus faz isto em vista da fé, justamente para que creiam. É isso que vai dizer o Santo Evangelho. Para que creiam e, crendo, possam ter a vida eterna. O que importa não é a vida do corpo. O que importa, acima de tudo, não é a vida do corpo. O que importa, em primeiro lugar, não é a preservação da nossa vida física, mas sim a vida eterna, que é obtida mediante a fé. Que é obtida mediante a fé, que nos leva a viver aquilo que Jesus determinou. Aqueles que acreditam em Deus acolhem a sua palavra e se esforçam de colocá-la em prática. E desta forma obtêm o dom da vida eterna. É o que vai dizer São Paulo, que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem segundo a carne, eles vivem numa ilusão de uma falsa felicidade, na busca daquilo que não os pode preencher. Ele vai dizer então, devemos viver segundo o Espírito. Devemos conduzir-nos pelo Espírito de Deus. Porque aqueles que não têm o Espírito de Cristo, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles então não pertencem a Cristo. Tudo isto são várias formas de dizer a mesma coisa. Várias formas de dizer a mesma coisa que é: nós não podemos viver em pecado. Vai dizer a palavra de Deus em outro lugar, na primeira carta escrita por São João, capítulo 3, versículo 8, que todo aquele que peca é do demônio. Aquele que peca está em estado de morte espiritual, em pecado mortal, ou seja, fora da graça de Deus. E aqueles que estão fora da graça de Deus não pertencem a Deus, porque é isto que diz a palavra de Deus. Aqueles que fazem opção pelo mal, aqueles que fazem opção pelo vício, pelo pecado, eles excluíram voluntariamente do seu coração a amizade com Cristo. Eles se subtraíram do domínio de Deus. Eles se subtraíram da autoridade de Deus e se colocaram voluntariamente debaixo da escravidão de Satanás. Estão mortos sobrenaturalmente. Embora o corpo esteja vivo, podem andar, podem correr, podem pular, podem fazer tantas coisas, mas a alma está morta. A alma está morta porque não tem em si a graça de Deus, porque não tem em si a presença do Senhor. Não tem em si, portanto, esta graça que santifica e que nos torna justos diante do Senhor. É importante, portanto, que nós, antes de tudo, reconheçamos o estado no qual nós estamos. Reconheçamos o estado no qual nós estamos e, caso nos encontremos em um estado de pecado mortal, em um estado de pecado grave, nós precisamos fazer aquilo que diz os Salmos, fazer aquilo que diz o Salmo da liturgia deste domingo. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha prece. Escutai a minha voz. Os vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha súplica. Uma alma que é tocada, portanto, uma alma que passa a ter consciência do valor da graça de Deus, do valor mesmo que Deus tem. Não pode se conformar em viver fora da comunhão com Ele. Uma pessoa que passa a, minimamente, a perceber que a sua vida deve ser orientada a Deus.
ela não pode se conformar em viver sem a amizade deste mesmo Deus. E o que é preciso tomar consciência, o que hoje, mais do que nunca, nós precisamos tomar consciência e ajudar os nossos irmãos a tomar a mesma consciência, é que nós não podemos servir a dois senhores. A grande parte das pessoas estão vivendo assim, em estado de pecado mortal permanente, em estado de pecado mortal continuado, porque fazem opção pelo vício, porque fazem opção pelo pecado, fazem opção por uma vida fora de Deus. Porque, na verdade, não se pode ter as duas coisas. Aqueles que fazem opção pelo pecado, em se tratando de pecado grave, pecado mortal, perdem esta amizade com Deus. Não é possível servir a Deus e ao demônio, a Deus e ao pecado. Vai dizer São Paulo, não há acordo entre Cristo e Belial. Não há junção entre luz e trevas. Se a luz chega, as trevas desaparecem. Se a luz sai, as trevas então dominam. Portanto, se nós estamos em pecado grave, nós precisamos recuperar a graça de Deus. E é isto que o Senhor nos fala neste quinto domingo do tempo da Quaresma. Ele dirige a sua palavra a cada um de nós, mas especialmente aqueles que estão fora da graça, aqueles que estão mortos. Ele diz, Lázaro, vem para fora, vem para fora. Ele nos chama a esta conversão. Ele quer nos fazer sair da sepultura, onde nós nos enfiamos por vontade própria. Quer nos fazer sair da sepultura para nos dar o seu Espírito. E se nós aceitarmos o seu convite, se nós escutarmos a voz do seu apelo, se nós atendermos ao chamado de Cristo e contritos de nossos pecados, arrependidos de nossas faltas, nos dirigirmos ao confessionário, pedimos a Deus perdão pelos nossos desvaios, pelas nossas infidelidades, por tudo quanto nós possamos ter feito, falado, pensado, pelas obrigações que nós não cumprimos, enfim, por todos os pecados graves que nós realizamos, se nós com sinceridade de coração nos dirigirmos a Deus por meio da confissão, o Senhor nos perdoará. Porque o Senhor colocou na sua igreja o sacramento da reconciliação. É isso que vai dizer São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Vai dizer que Deus colocou nos lábios dos sacerdotes, na boca dos sacerdotes, a palavra da reconciliação, de forma que os constituiu embaixadores de Cristo. E quando a mão do sacerdote desce, dizendo, eu te absolvo os seus pecados, é Cristo mesmo que está perdoando todos os pecados, está purificando aquele coração, está restaurando aquela vida, devolvendo a paz e, o que é mais importante, devolvendo Ele mesmo, devolvendo ali a sua presença, preenchendo aquele coração da graça de Deus. E isto é a graça de Deus, é a presença de Deus em nós. E o Senhor quer restaurar as nossas almas. Ele quer que nós perseveremos nesta comunhão com Ele. E não se trata apenas de sair do pecado mortal e entrar na vida de comunhão. Isto principalmente. Mas trata-se também de crescermos no amor. As situações obscuras que podem haver em nossas vidas. A falta de confiança em Deus, o medo, a desesperança e tantas outras coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada, a nossa vida cristã. A compreensão equivocada do sofrimento, a falta de perspectiva, esta falta de determinação para crescer no conhecimento e no amor de Deus. Tudo isso nós devemos, que nos atrapalha, devemos suplicar ao Senhor que nos ajude a superar. Porque a nossa fé é pequena tantas vezes. Devemos nos lembrar daquela súplica constante que os apóstolos faziam ao Senhor e imitá-los, pedindo ao Senhor, Senhor, aumente a nossa fé. Eu creio, mas aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé para que nós possamos, de fato, crer de uma maneira mais firme, convicta, a fim de que nós sejamos capazes de atender à voz do Senhor que nos chama. Vem para fora, saia do seu pecado, saia da vida que tem te separado de mim. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de estar na comunhão com o Senhor. Mas tantas vezes, como vai dizer São Paulo, fazemos não o bem que queremos, mas o mal que nós não queremos. Aí é tão necessária esse esforço maior
É necessária a vida de oração. É necessária a penitência. É necessária a disciplina. Este esforço pessoal, esta ascese, este esforço pessoal a fim de superar tudo e qualquer coisa que esteja sendo obstáculo para a vida em comunhão com Deus. Aqueles que vivem segundo a carne, vai dizer São Paulo na segunda leitura, não agradam, não podem agradar ao Senhor. Aqueles que vivem segundo a carne, ou seja, aqueles que buscam, que se guiam pelos seus instintos, aqueles que fazem as coisas conforme os seus gostos, alheios, indiferentes à vontade de Deus. Aqueles que seguem os apetites da carne, os instintos que tantas vezes nos põem na contramão da salvação. É necessário suplicar constantemente ao Senhor a graça de se guiar, de nos guiarmos pelo seu Espírito, a fim de que, guiando-nos pelo Espírito, nós possamos ter mais consciência e clareza do que é a vontade de Deus. E desta forma, possamos também, pela graça do mesmo Espírito, obter a fortaleza suficiente, a fortaleza de alma, para sermos capazes de renunciar o que for necessário, deixar o que for preciso e empreender, fazer o que for preciso para nos mantermos na graça do Senhor. Nós precisamos, portanto, para mantermos na vida espiritual, uma vida de oração, uma vida sacramental, ou seja, confessar-nos com frequência. O ideal seria todas as semanas, mas como a realidade hoje, de fato, torna isso muito difícil para grande parte das pessoas, pelo menos de 15 em 15 dias, ou se passar muito tempo uma vez no mês. Não se pode ter uma vida espiritual. Uma pessoa não pode manter-se viva espiritualmente por muito tempo, se não buscar, de fato, a graça do sacramento da confissão. Não apenas quando está em pecado grave, quando tem a infelicidade ou a desgraça de cair em pecado mortal, mas com frequência devemos nos confessar, porque a confissão não apenas perdoa os pecados, em primeiro lugar é para isto, para perdoar os pecados e nos reconciliar com Deus de quem havia nos separado quando cometemos algum pecado mortal. Mas a confissão, ela nos dá a graça para superarmos os pecados, os defeitos ali confessados. De forma que quanto mais eu me confesso, tanto mais graças eu tenho para vencer aquele defeito, aquele pecado que me levou ao confessionário. É necessário ter uma vida sacramental, confessar-se com frequência, comungar o quanto possível. Bem-aventurados e felizes aqueles que podem todos os dias receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Bem-aventurados e felizes aqueles que podem participar do santo sacrifício da missa. E se não é possível todos os dias por conta das obrigações de Estado, ou porque não há oportunidade, não há missa na sua comunidade ou próximo do lugar onde você possa ter acesso, ao menos aos domingos. Portanto, aos domingos e os outros dias que for possível. Procure participar da Santa Missa, é mandamento de Deus. Terceiro mandamento da lei de Deus é guardar o domingo. Aliás, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, faltar à missa dominical é um pecado mortal. É, portanto, necessário este esforço contínuo para poder estarmos sempre recebendo o Senhor. Porque da Eucaristia, que é o próprio Deus, nos vem a força e a graça, para que nós possamos, que nos impulsiona a continuar fazendo o bem. É o pão que nos fortalece, a carne e o sangue de Deus, que é a Santíssima Eucaristia. Além da vida de oração, além da vida sacramental, da confissão e da Eucaristia, nós precisamos também buscar fazer alguma penitência. Devemos renovar não apenas na Quaresma. A Quaresma nós devemos fazer mais penitência, mas a penitência não é só para o tempo da Quaresma. Devemos sempre escolher todos os meses alguma penitência por fazer. Por exemplo, podemos passar um mês ou sem comer carne. Podemos passar um mês sem tomar refrigerante, aqueles que gostam dessa porcaria. Podemos passar um mês sem comer chocolate ou doces, quem gosta dessas coisas também. Podemos passar um mês sem, assistir determinada coisa que seja boa. E assim por diante, podemos oferecer penitências mensais. Escolher algo com o que podemos nos mortificar. Esforçar-nos de servir de alguma forma aos nossos irmãos, especialmente naquilo que toca à vida espiritual, mas também aos necessitados na sua parte física e material.
fazer cenáculos, rezar nas casas. Quão necessitadas são hoje as famílias de oração. Quantas famílias que se desfazem porque não há quem reze com elas, por elas. Se houvesse quem que se dispusesse, quem tivesse um pouco de caridade e se dispusesse simplesmente de levar a palavra de Deus, a oração, a bênção de Deus a um lar, através da reza do terço, quantas famílias que mudariam, quantas pessoas seriam diferentes, quantos lares não se desfariam e quantos outros seriam restaurados. Falta, portanto, quem tenha amor. Falta amor. As pessoas em nossos dias são egoístas, pensam em si, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Poucos têm disposição de fazer algo em benefício dos seus irmãos. Poucos têm disposição de gastar o seu tempo, os seus dons para socorrer o seu próximo. É tudo isto que nós devemos fazer. A vida de oração, a vida sacramental, a penitência, a caridade. E o estudo da palavra de Deus, o estudo da doutrina, são elementos necessários que devem estar presentes em nossa vida. Em nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, a fim de que a nossa vida cristã seja completa. Mas, sobretudo, escutemos aquilo que diz o apelo de hoje. Aquilo que a liturgia de hoje nos chama a fazer. Escutemos o apelo de Jesus, que nos chama a viver sempre unidos a Ele. Como diz São Paulo na segunda leitura, não vivamos segundo os apetites da carne, porque aqueles que assim vivem não podem agradar a Deus. Busquemos, e se nós caímos, aqueles que estão caídos, não desanimem. Deus não rejeita ninguém que a Ele se dirige com fé, que a Ele quer retornar. Jesus, Ele mesmo disse que o Pai não rejeitará aqueles que a Ele se dirigem. Portanto, se nós escutarmos a voz de Deus que nos chama, atendermos ao seu apelo, Ele mesmo nos purificará. Se estivermos dispostos a deixar o pecado que outrora nos separou de Deus, e ao menos nos esforçarmos para viver segundo a sua vontade e os seus mandamentos, Deus nos dará a graça necessária. Deus nos dará a fortaleza necessária para que nós possamos perseverar na vida em comunhão com Ele. Portanto, meus amados irmãos, acolhamos a súplica do Senhor, esta súplica do coração de Deus que nos chama à felicidade eterna. Acolhamos a súplica, a voz do Senhor a nós dirigida, e nós mesmos saibamos dirigir a Ele também a nossa oração. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. E com toda certeza, o Senhor que nos chama à vida eterna não será indiferente ao nosso apelo. Que a nossa Mãe do Céu nos ajude, a todos nós, a caminharmos na graça e a perseverarmos no amor e na comunhão do seu Filho, a fim de que com Ele possamos estar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.